A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, estamos mais uma semana trazendo uma lição bíblica para a nossa meditação. A lição dessa semana é a lição de número 10, que tem por título Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. Lição número 10, segundo trimestre de 2024. Comentada pelo pastor Osiel Gomes, pastor líder da Assembleia de Deus em Tirirical, no Maranhão. Estamos estudando esse trimestre sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, realizada na maioria das igrejas, aos domingos, às 9 horas da manhã, eis a questão de ser chamada de escola bíblica dominical. Porém, em algumas igrejas, como na que eu sou membro e congrego, na Assembleia de Deus de Serra Pelada, Rio Grande do Norte, fazemos toda quarta-feira às 19 horas. E você, desde já, é o nosso convidado especial, se você tem essa disponibilidade de chegar até nós. Enfim, na aula de hoje iremos falar sobre desenvolvendo uma consciência de santidade, é o tema de hoje. E a leitura em classe se encontra em primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo número 1, versículo do 13 ao 21, que assim nos diz a palavra de Deus. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesses em Deus. Então, leitura bíblica em classe, aonde corrobora com o nosso tema, que abordaremos hoje nessa devida aula, desenvolvendo uma consciência de santidade. E a leitura está, obviamente, tratando sobre essa consciência de santidade que devemos desenvolver. O texto áureo, principal texto chave deste tema, se encontra em Hebreus capítulo número 12, versículo número 14, que diz assim: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é preciso seguir a paz e a santificação, é preciso seguir, desenvolver a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ninguém poderá ter acesso a Deus lá no céu maravilhoso de glória. Ninguém, sem santidade, ninguém terá esse acesso de poder ver o Senhor. Na verdade prática se encontra dizendo o seguinte, que na jornada, na caminhada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Então, nessa jornada, nessa caminhada de fé, nessa caminhada cristã, nessa carreira que nos está proposta, que estamos caminhando, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. É preciso ter essa consciência.
As pessoas não estão levando a sério, estão se apresentando no culto de qualquer jeito, de qualquer forma, mas não é assim. Principalmente para se encontrar com o Senhor naquele grande dia, o dia do arrebatamento, o dia que o Senhor virá buscar a sua igreja. Então, partindo já para os tópicos e seus respectivos subtópicos, pontos, já iniciando o primeiro tópico, nos diz a respeito da perspectiva da santificação, a perspectiva da santificação, a visão da santificação. E agora veremos no ponto 1, subtópico 1, santificação no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, a palavra santificação, a palavra santo, a palavra santidade, na verdade, do hebraico kodesh, santidade, que é o termo para esse termo, kodesh, que significa santidade, é um substantivo masculino que significa sacralidade, significa posto à parte. Então, kodesh, para a palavra santidade, de onde estamos tratando santificação, para a palavra santidade, kodesh, então é um substantivo masculino, a palavra no nosso português, no nosso dicionário, vai dizer que é um substantivo masculino, que significa aí sacralidade, significa sacralidade, significa posto à parte. Então, santidade está se falando sobre isso, sobre pôr à parte, posto à parte, sacralidade, algo que realmente não pode ser realmente transgredido. Então, essa palavra kodesh, que é para a palavra santidade, no hebraico é kodesh, ela aparece 469 vezes no Antigo Testamento. Que dessas demais vezes que aparece, se refere a Deus, se refere aos lugares, se refere às coisas, a algo à parte, separado exclusivamente para Deus. Vamos vermos Êxodo capítulo 15, versículo número 11, onde aparece essa palavra aí, santidade, que nos diz assim, Êxodo 15, versículo número 11, nos diz assim que ó Senhor, quem é como tu dentre os deuses? É Moisés perguntando, louvando, na verdade, seu cântico. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? É uma pergunta. Aí ele responde, quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Quem é como esse nosso Deus? Ninguém. Ninguém é como o nosso Deus. Números capítulo número 4, versículo número 15, diz assim, havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-los, mas no santuário não tocarão para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Então, vejamos que aqui tem uma recomendação aonde os filhos de Coates irão levar o quê? Os utensílios, a mobília do santuário, do tabernáculo. Então, depois de desmontado, depois de feito toda a organização para ser conduzido, depois de coberto, aí os filhos de Coates iriam conduzir, iriam transportar o tabernáculo. Sendo que eles iriam transportar, mas não poderiam tocar, não poderiam ter acesso, pegar e etc. Por que tudo isso? Porque aqueles instrumentos, aquela mobília, aqueles utensílios eram realmente posto à parte, exclusivamente em santidade. E eles não estavam habilitados para tocar nestes utensílios, a não ser aqueles que Deus permitiu.
elegeu. Então, essa palavra, Kodesh, ela deriva da palavra, do verbo hebraico, Kadash, que traz a ideia de consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santificado e separado. Então, Kodesh deriva dessa palavra, aonde tanto Kodesh como Kadash, tanto o substantivo como o verbo, de onde o substantivo deriva, está se falando sobre verdadeiramente algo exclusivo, plenamente separado por Deus e para Deus. Então essa palavra deriva da raiz, Kodesh deriva da raiz Kadash, que traz a ideia de consagrar, e esses outros significados que acabei de falar. Então nós temos uma outra palavra que é Kadosh, que traz a ideia de um dia, traz a ideia de uma pessoa ou uma nação inteiramente consagrada, separada, santificada a Deus, como realmente aconteceu em Êxodo, capítulo número 19, versículo número 6, aonde foi realmente consagrado a Deus, o povo, a nação de Israel. Santificaram, se santificaram para ouvir a primeira vez Deus falando para com eles. E eles tremeram e fizeram aliança com Deus através de Moisés sendo o mediador entre Deus e Israel. Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 6, como o capítulo 19 em si, você verá essa historicidade. Então nós temos que a santificação no Antigo Testamento era realmente levado em conta. Então nesse tabernáculo não entrava qualquer pessoa, não trabalhava qualquer pessoa, os utensílios, era tudo em seus mínimos detalhes. Tinha que ter a vestimenta adequada, tinha que estar limpo adequadamente, tinha que realmente estar separado, consagrado, porque caso contrário poderia realmente até mesmo morrer, como aconteceu em algumas situações, como Nadab e Abiú foram fazer o que Deus não permitiu, não mandou, ou seja, querendo fazer relaxadamente a obra de Deus, e aí não dá, né? Um Deus santo, ele exige que seja trabalhado nos seus mínimos detalhes conforme ele estabeleceu. Jeremias 48, versículo número 10, está escrito assim, que maldito é o homem que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então Deus exige que seja feita a sua obra, feito o seu serviço, feito realmente as suas honrarias, conforme ele deseja e ele merece. Capítulo número 2, versículo número 15 de 2 Timóteo, está escrito que é para nós nos apresentarmos a Deus como um obreiro aprovado, de que não temos no que nos envergonhar, que manejamos bem a palavra da verdade. Capítulo 3, versículo número 17, o 16 vai dizer que toda a palavra de Deus é suficiente para tornar o homem de Deus realmente de acordo com a vontade de Deus. E no versículo 17 do capítulo 3, 2 Timóteo, vai fazer a conclusão dizendo o seguinte, Paulo, que para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, ou seja, qualificado. Então a perspectiva de santificação no Antigo Testamento era realmente seguir à risca. Deus exigia santidade, como também existe ainda no presente século. No Novo Testamento, santidade vem do grego agiadizou, que quer dizer, é um verbo que quer dizer santificar, que traz a ideia de tornar santo, purificar ou consagrar, venerar, ser santo. Então, no Antigo Testamento, tivemos ali algumas palavras, como a gente já frisamos aqui, Kodesh, Kadash,
Kadosh, e no Novo Testamento é Agiadzor, para a palavra santificar, santidade e etc. Então esse termo ele abrange o sentido de o crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo. Então, essa palavra, esse verbo, agiazor, é a minha pronúncia, estou lendo português, não estou lendo grego. E, como você aí sabe muito bem, não tenho um nível acadêmico, teológico, sou apenas um estudante, simples estudante da palavra do Senhor nosso Deus. Então, esse termo abrange o sentido de o crente tornar-se puro, de modo a estar purificado e santificado por obra graciosa do Espírito Santo. Então, santificar é o sentido de o crente se tornar puro. E quem faz essa pureza, essa limpeza, essa purificação na vida do crente, essa santificação na vida do crente, é o Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo estar ali presente, habitando, atuando na vida do crente, então com certeza ele é santificado e purificado, tornando-se puro aos olhos de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo número 6, versículo número 11, vejamos o que diz. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor e pelo Espírito do nosso Deus. Então, quem é que faz essa santificação, justificação, essa lavagem? É realmente o Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 26, está escrito assim, que para santificar, purificando-a com a lavagem da palavra, da água pela palavra. Então, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Paulo falando a respeito da igreja. Né? Então, Jesus ele fez isto com a igreja. Ele a santificou, purificou-a com a lavagem da palavra, da água pela palavra. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há uma necessidade de estar santificado tudo. O corpo, a alma e o espírito. Tricotomicamente. O corpo santificado, a alma santificada e o espírito santificado. Para a vinda do Senhor Jesus. Estando agora santificado de maneira tríplice, corpo, alma e espírito, então agora se tornam conservados completamente e irrepreensíveis. Ou seja, dignos para quando Jesus vier os levar. João 14, versículo número 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, essa conservação, essa santificação em tudo, deixa-nos dignos de Jesus quando vier nos levar. Então, a santidade, subtópico 3, ela é exigida pela palavra de Deus. Falamos do subtópico número 1, a perspectiva da santificação, a santificação no Antigo Testamento, a santificação no Novo. E agora no subtópico 3 do tópico 1, a santidade exigida pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela faz essa exigência. Olha, o comentarista ele inicia dizendo o seguinte, que em nossa jornada rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas de nossa vida. Então, para aquele que está caminhando rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade na vida dele, em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida. Então, a palavra de Deus, ela exige santidade em todas as áreas da vida deste cristão ou dessa cristã.
Então, na área sexual, na área social, na área familiar, na área civil, na área jurídica, em todas as áreas, na área religiosa, na área espiritual, na área congregacional, em todas as áreas. Em nossa jornada rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas da nossa vida. Então, precisamos de santidade no nosso olhar, santidade no nosso ouvir, santidade no nosso falar, santidade no nosso andar, santidade no nosso vestir, santidade em todas as áreas da nossa vida. Santidade em todos os campos que regem, norteiam, campeiam a nossa vida. 1 Pedro 1,15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou? Quem nos chamou? Deus. Mas como é santo aquele que vos chamou? Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Deus, que é santíssimo e exige santidade, ele é santo tremendamente. Então, ele que nos chamou para essa vocação, essa jornada, essa salvação, ele também exige que nós venhamos estarmos santos. Por quê? Porque não tem como nós nos relacionarmos com Deus sem a santidade. Não tem como nós estarmos ligados a Deus sem a santidade. Porque se Deus é santo e o ser humano está imundo, Deus não tem como se relacionar com ele. Porque Deus, ele é santo, Deus, ele é puro, Deus, ele é realmente limpo. Então, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. Então, nós temos o seguinte, que em 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo número 23, repito novamente: e o mesmo Deus de Pai vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a santidade, ela é exigida pela palavra de Deus. A palavra de Deus exige santidade. Deus, ele exige santidade. Não é exceção para ninguém. Todos devem estar em santidade perante Deus. Desse modo, o crente em Jesus não pode ter compromisso com um comportamento pecaminoso, visto que em sua lida diária ele tem um compromisso de buscar um estilo de vida santo, pois sabe que sem ele não pode ver o Senhor. Porque exige Deus, exige a palavra de Deus, santidade em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque sem a santidade ninguém tem a possibilidade de compactuar com Deus, de comungar com Deus, de se relacionar com Deus. Não tem possibilidade. Então, desse modo, o crente em Jesus não pode ter compromisso com um comportamento pecaminoso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo número 7, a Bíblia diz que Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. 1 Pedro, repito, mas como é santo aquele que vos chamou, Deus chamou, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Então, se Deus chamou, chamou para a santidade. 1 Tessalonicenses 4 e 7. E não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então, Deus nos chamou para a santificação, não para a imundícia, não para o comportamento pecaminoso. Deus nos chamou para a santidade, para um estilo de vida santo, para uma forma, um padrão conforme Ele estabeleceu. Então, a santidade é exigida pela palavra de Deus. Exigida pela palavra de Deus. Vejamos. Santidade exigida diante de Deus. Deus, ele exige santidade diante dele, certo? Por que Deus exige santidade diante dele?
Porque a santidade é exigida para se apresentar diante de Deus. Por quê? Porque Deus deve ser tratado como santo. Então, diante de Deus, perante Deus, Deus deve ser tratado como santo. Levítico 22 e 32 está escrito assim, ó, e não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então, Deus ele diz que não é para o seu nome ser profanado. Deus exige santidade do seu povo para que o seu nome não seja profanado, para que o seu nome não seja relaxado diante da humanidade. Ao contrário, mas para que o nome de Deus seja santificado, glorificado. 2. Por que é exigida a santidade diante de Deus? Primeiro, porque Deus deve ser tratado como santo. Segundo, porque ele deve ser honrado. Sem santidade, não tem como honrar a Deus. Não tem como realmente dignificar a Deus. Não tem como honrar a Deus. Levítico capítulo 10, versículo 3, está escrito assim, diz-lhes, Deus dizendo para Moisés dizer para o povo dele, diz-lhes, todo homem que entre vossas gerações, de toda a vossa semente, se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificar o Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada diante da minha face. Eu sou o Senhor. Olha o que Deus está dizendo aqui. Deus está dizendo que todas as gerações, todas as descendências, mesmo de Israel, se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificaram o Senhor, se as pessoas se chegarem às coisas santas que foi santificada a Deus, mas essas pessoas que chegarem a Deus, chegarem com imundícia, chegarem com impureza, chegarem com o pecado, então aquela alma será extirpada diante da minha face. Ou seja, ou Deus matará, ou Israel extirpará, exterminará. Por quê? Porque verdadeiramente está quebrando o que Deus disse que não deveria ser quebrado. Está indo contrário ao que Deus disse que não era para ser contrariado, ou seja, a santidade a Ele. Deus deve ser honrado. Deus deve ser realmente honrado. Deus deve ser honrado. Malaquias capítulo número 1, versículo número 6 aproximadamente. A Bíblia diz, se eu sou Pai, se eu sou o Senhor, Deus dizendo, onde é que está a minha honra? Por que você não me honra? Por que você não me adora? Por que você não me honra? Por que você não presta realmente honra a mim? Se eu sou realmente seu Senhor. Jesus em Lucas 6:46, Jesus disse, olha, se eu sou o Senhor, que devo ser honrado por vós, se eu sou o Senhor, por que vocês não fazeis o que eu vos digo? Enquanto isso, vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz aquilo que eu digo. 3. A santidade é exigida diante de Deus porque Deus deve ser adorado. E não se adora a Deus sem santidade. Está popular hoje em dia. Alguém está com a mão levantada é porque está adorando. Alguém está falando até línguas é porque está adorando. Alguém está falando etc. N situações. Então aquilo é taxado, aquela manifestação é taxada como adorado. Mas adorado não é isto. Adorar a Deus não é isto. Isso é uma manifestação. E essa manifestação pode sim ser verdadeira, mas também, na maior probabilidade, pode também ser falsa. Então,
Deus exige santidade, santidade é exigida diante de Deus, por quê? Porque Deus deve ser adorado. E para adorar a Deus sem santidade, não tem lógica. Para adorar a Deus sem santidade não tem lógica. É como alguém cantar um hino que é para Deus e não tem nada a ver aquele hino com a vida dele, com a vida dela. É como o hino puxa para o norte e a vida da pessoa para o sul, ou seja, se distanciando. Salmo 96, versículo número 9, diz assim, ó, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Então Deus deve ser adorado. Adorado como? Em santidade. Se você não sabe o que é adorar a Deus, adorar a Deus é estar em santidade perante Ele. Se você estiver num culto e estiver em santidade, você está adorando a Deus. Ainda que você não demonstre nenhuma manifestação visível, fique quietinho, calado, você está em santidade, você está adorando a Deus. Pode alguém dizer que você não está adorando, você está adorando a Deus porque você está em santidade. E adorar a Deus é estar em santidade perante Ele. Adorar a Deus não se resume em pregar porque está pregando, não se resume em cantar porque está cantando, ou porque está tocando, ou porque está dirigindo, ou porque está regendo, ou porque... E aí vai. Adorar a Deus significa que você está em santidade diante dele. Se você está em santidade diante de Deus, você está adorando a Ele na beleza da sua santidade. Você está realmente se prostrando diante daquele a qual realmente merece ser realmente prostrado. Jesus, ele disse para o diabo, Mateus capítulo 4, lá pelo versículo número 9 e 10. O diabo queria que Jesus se prostrasse diante dele, que Jesus adorasse a ele. Mas Jesus disse, vai-te Satanás para trás de mim. Porque ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto, ou seja, rendição. Adorar é rendição, é se render a Deus. E se render a Deus significa realmente estar em adoração, em santidade. Quando está em santidade, está se rendendo a Deus. Porque santidade é colocado à parte. Santidade é sacralidade. Santidade é estar puro, é estar realmente santo, é estar realmente purificado. Então, por que a santidade é exigida diante de Deus? Porque Deus deve ser adorado. E para adorar o Senhor, só se adora a Ele, só se adora a Deus em santidade. Sem santidade não há adoração. Sem santidade, há teatro. Sem santidade, há falsidade, há hipocrisia. Sem santidade, não há genuinidade perante Deus. Não há. Sem santidade não há. Não há. Pode levar para a sua classe. Sem santidade não há. Romanos capítulo número 12, versículo número 1, Paulo vai falar sobre essa adoração. Paulo, ele falando sobre essa adoração, ele diz assim, rogo-vos, irmãos, pela compaixão, pelo amor de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo isso aqui, procure se apresentar diante de Deus, resumindo, em santidade. Salmo 96, versículo 9. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Ou seja, se apresente diante dele em santidade. E mesmo estando em santidade, tremei diante dele.
tremer diante dele, porque você está diante daquele que é santo dos santos, o Santíssimo, o Eterno Santo. Porque ainda que estejamos em santidade, não chegamos nem aos pés de Deus. Ainda não temos igualdade. Ninguém se iguala a Deus, mesmo que esteja em santidade. Então, Paulo, Romanos 12:1, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, se apresente diante de Deus, meus irmãos, em santidade. Se apresente diante dele. Não, olha, cuidado, não vá sem santidade. Não esteja sem santidade. Não viva sem santidade. Então, 3... Deus deve ser tratado como santo, deve ser honrado, deve ser adorado. Então, santidade é exigida diante de Deus. 4. Porque Deus, ele é temido, ele deve ser temido. Deus, ele deve ser temido. Temido. Tem que ter todo cuidado. Porque é diante de Deus, e Deus é santíssimo. Então Deus ele exige santidade porque ele deve ser temido. Alguém que se apresenta diante de Deus sem santidade não está temendo a Deus. Não está temendo a Deus. É como que estivesse se apresentando diante de qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa, é diante de Deus que está se apresentando. Então deve ser temido ao se apresentar diante de Deus. Isaías capítulo 8, versículo número 13, olha o que diz assim a palavra de Deus: ao Senhor dos exércitos. Quem é ele? Deus. A ele santificai. Ou seja, esteja santificado, esteja consagrado, e seja ele, quem? Deus, o vosso temor, e seja ele, quem? Deus, o vosso assombro. Olha só, ao Senhor dos exércitos, ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. E seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Porque é realmente, deve ser temível estar diante de Deus. Realmente é espantoso, é um assombro estar diante de Deus. Isaías mesmo, capítulo 6, quando ele estava diante de Deus, o assombro tomou conta dele. O temor tomou conta dele. Porque ele, Deus, deve ser temido. Deve ser temido. Então, santidade é exigida diante de Deus. Beleza? Tranquilo? Tópico número 2, santificação e seus estágios. Então, a santificação, ela tem seus estágios. Ela tem seus estágios. Ela tem seus períodos, seus momentos. Então, nós temos subtópico 1, a realidade da santificação. Então, essa realidade da santificação, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado, e um processo pelo qual o pecador se torna santo diante de Deus. Então, a realidade da santificação, subtópico 1, do tópico 2, a santificação em seus estágios. O primeiro estágio é a realidade da santificação. Então, podemos afirmar que se trata de um ato, um estado e um processo pelo qual o pecador se torna santo. Então, é uma realidade essa santificação. Romanos capítulo 6, versículo 19 ao 22. Assim nos diz a palavra de Deus. Nos diz assim, versículo 19 ao 22 do capítulo 6 de Romanos:
Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação, porque quando erais servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhais quando das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, a realidade da santificação é essa realidade. 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo número 17, assim nos diz a palavra de Deus. Deixa eu só conferir aqui um pouco, só um minutinho, 4 e 17, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, o versículo 17 diz assim, ó: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então vejamos que essa realidade é uma realidade, porque a santificação, ela garante ao pecador, agora santo, tornou-se santo, mediante a realidade da santificação na vida dele. Então, em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Em segundo lugar, ela é o processo cujo propósito é levar o cristão a tornar-se semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. E em terceiro lugar, a santificação busca aperfeiçoar o crente de modo que a imagem de Cristo se reflita em sua vida. Então, partindo já para a sequência, então a realidade da salvação, sobre a santificação e seus estágios, então, só uma introdução. A santificação é uma realidade. É uma realidade. Então, já no subtópico 3, nós temos aí os estágios dessa santificação, que é justamente o tópico que aborda esses estágios, a santificação e seus estágios. O primeiro estágio dessa santificação é o novo nascimento. E que estágio é esse? É quando, no novo nascimento, é quando aquela pessoa aceita Cristo como seu Salvador, aceita Jesus como seu Senhor, aceita ser um crente, um cristão, a partir daquele momento. Então, esse momento é chamado de um novo nascimento, porque aquela pessoa nasceu de novo. João 3, Jesus e Nicodemos sendo agora afirmado por Jesus que ele deveria nascer de novo, ter um novo nascimento, que é justamente se render a Cristo, se render a Deus. Então, nesse primeiro estágio, não importa, nesse primeiro estágio, aquela pessoa não importa. Essa pessoa é declarado justo diante de Deus. Aquela pessoa estava no pecado, aquela pessoa vivia nas mazelas do pecado, mas agora, uma vez crendo, uma vez confessando Jesus, se rendendo a Ele como Senhor e Salvador, ele se torna justo diante de Deus. Porque a santificação torna ele puro, que é o significado da palavra santidade. Aquele ato torna ele puro. Ou seja, ele era imundo, mas quando ele se rende a Jesus, então ele se torna puro. Ele era realmente impuro, mas agora se tornou santo, através desse ato de se render a Jesus. Então, nesse momento do novo nascimento, o primeiro estágio, então ele é declarado justo diante de Deus, ele é declarado sem pecado, como que fosse uma criança que nunca pecou na vida, mesmo já tendo muita idade, maior idade, já na terceira idade, já na melhor idade, já sendo um ancião, com o pé na cova praticamente, não importa. No momento que ele aceita, então ele se torna justo diante de Deus, como que nunca tivesse um pecado, cometido um erro, um pecado. Então, esse processo, esse estágio, o processo da santificação, os 3 processos da santificação, ou 3 estágios da santificação, o primeiro é chamado de um novo nascimento. E o novo nascimento é esse, quando a pessoa se rende a Jesus. No dia que ele aceita Jesus, é chamado de novo nascimento ou regeneração, processo da regeneração. Que aí é chamado de santificação inicial ou posicional. Lembra do homem lá na cruz com Jesus, o ladrão? E Jesus declarou para ele que ele
hoje mesmo estaria com ele no paraíso? Foi exatamente isso que aconteceu. Aquele homem de malfeitor se tornou puro. Aquele homem de pecador se tornou justo. De culpado se tornou justo diante de Deus. De pecador se tornou inocente diante de Deus. Através desse ato, estágio da santificação, que é chamado de santificação inicial ou posicional, ou também chamado popularmente, mais conhecido como o novo nascimento. O segundo estágio da santificação é o progressivo. Diferente do primeiro, a pessoa quando aceita Jesus, ele já se torna, e naquele momento ele já pode ir para o céu, já pode ir para o paraíso, já pode ir para o lugar reservado por Deus, o paraíso, quando ele morrer. Ele já pode ir no primeiro estágio. Já no segundo estágio da santificação, que é exigente pela palavra de Deus, esse é o progressivo. É a santificação progressiva, é a santificação que progride, é a santificação contínua, é a santificação que inicia no dia que ele aceita Jesus e leva até o fim da vida dele, o dia da sua morte. Então, o progressivo é o estágio em que o crente se despoja do velho homem e vai se revestindo do novo homem, até alcançar a imagem de Cristo. Então, esse processo acontece quando ele verdadeiramente está caminhando rumo ao céu. Então ele vai vivendo no progressivo, ele vai se despojando do velho homem. Olha, vamos conferir a palavra de Deus, aonde vai nos dar uma posição em relação a essa questão que se encontra justamente em Efésios, capítulo número 4, versículo número 20, diz assim, ó: mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes nele e foste ensinado com a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então vejamos que no progressivo, é progressivo, é contínuo. O cristão, se ele já tem 10 anos na caminhada, então é 10 anos ele se santificando. Se ele tem um ano, é um ano se santificando. Se ele tem um mês, é um mês se santificando. Por quê? Porque ele não pode correr o risco de perder essa santificação sobre a sua vida. Porque no momento que ele morre sem essa santificação, aí é impossível ele ver o Senhor. Porque para ver o Senhor não é pela quantidade de dias que ele esteve na igreja, esteve na caminhada, é pela santificação. Vai ver ao Senhor aquele que viveu na santificação, que morreu santo, santificado. Salmo 115 e versículo 116, versículo número 15. A Bíblia Sagrada, deixa me conferir para ter uma certeza. Salmos. Deixa eu conferir aqui para ter uma certeza e não dar uma referência errada. Salmo 116. Deixa eu conferir.
versículo número 15. Salmo 116, versículo número 15, ele diz assim: a preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então, diante de Deus é precioso quando um cristão morre, quando um crente morre, porque morre morre na santidade, morre consagrado, purificado e limpo por Deus. Então, é precioso diante de Deus, porque Deus não perdeu essa alma. Então, é maravilhoso diante de Deus. Então, nós temos o primeiro processo, é o novo nascimento, que é chamado de santificação inicial ou posicional. O segundo processo, ou estágio da santificação, é o progressivo. É quando o crente ele se despoja do velho homem e se reveste do novo, até alcançar a imagem de Cristo, ou seja, até ele morrer. E o terceiro estágio da santificação, é o da glorificação. Esse estágio da glorificação, olha só, o primeiro estágio é o estágio do novo nascimento, ou regeneração, que chamaram de santificação inicial ou posicional. É quando alguém aceita Jesus. Naquele momento ele se torna justo diante de Deus, é declarado sem pecado diante de Deus, justo diante de Deus, e está apto a qualquer momento, se ele morrer, ir para o céu, como aconteceu com o ladrão lá na cruz, 23 de Lucas, a partir do versículo número 46, mais ou menos. Então, no segundo processo, nós temos o progressivo, é que esse cristão ele está andando na santidade, vivendo na santidade. Então, esse processo vai tornando ele, a cada dia, parecido com Cristo. Quanto mais ele caminha, mais ele vai brilhando. Quanto mais caminha, mais ele vai se parecendo com Cristo. Quanto mais caminha, mais ele vai aprendendo. E vai se policiando e vai se tornando uma nova criatura, como já lemos aí Efésios capítulo número 4, a partir do versículo 27. Aquilo que ele fazia no trato passado, na vida passada, já não faz mais. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, nesse progressivo, segundo estágio progressivo, que é o progressivo, então tudo está se fazendo novo na vida dele. O falar, o ouvir, o ver, o andar, o estar, o viver, em toda a sua maneira é santificado, que é o progressivo. E o terceiro é o da glorificação. Esse da glorificação é que ele está caminhando, ele está trilhando e agora ele morre, mas morreu na santidade. Então, morreu na santidade, agora ele está aguardando a vinda de Jesus. E esse terceiro estágio da santificação só acontecerá quando verdadeiramente Jesus vier. Vou dar um exemplo para você entender. Os cristãos, os apóstolos, depois de Jesus, que morreram, estão aguardando a glorificação dos seus corpos. Então, quando Jesus vier, que é chamado de sua vinda ou o arrebatamento, que é rápido, então, quando Jesus vier aparecer nos céus, os céus se abrem, Jesus vem sobre uma nuvem, que será invisível essa vinda à humanidade. Então, o que acontece? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 27. Então, o que acontece é que, nessa ocasião, aqueles que morreram, por exemplo, os apóstolos, estou dando um exemplo só um exemplo para não ficar muito longo. Então, os apóstolos, então eles são o que? Ressuscitados. Seus corpos se integram novamente, se refazem novamente, serão ressuscitados, receberão a vida e automaticamente a glorificação dos seus corpos. Ou seja, aquele corpo que era corruptível, que morreu, vem agora um corpo imortal. Além de imortal, vem um corpo agora igual, semelhante, parecido, completamente com o de Cristo. Transformado igual ao de Cristo. Um corpo glorioso, um corpo que é verdadeiramente majestoso por causa da santidade de Cristo.
Então, a glorificação, que é o terceiro estágio, só acontecerá mediante o arrebatamento da igreja. Só acontecerá mediante a volta do Senhor Jesus Cristo. Vou ler algumas referências para nós entendermos melhor o que eu estou falando. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo número 15, versículo de número... Deixa-me conferir. Não fazia parte do meu roteiro, mas lembrei-me agora e vou transmitir. Pronto. 52. 15 e 52 da primeira carta de Paulo aos Coríntios está escrito assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Está falando daqueles que morreram na santidade. E agora serão ressuscitados. E nós seremos transformados. Então, nesse da glorificação é mediante a volta de Jesus. E será glorificado os que já morreram, sendo ressuscitados e glorificados, igual ao corpo de Jesus, e aqueles que estão vivos, por exemplo, nós estamos vivos, e Jesus vindo, estando nós em santidade, nós não precisamos ressuscitar porque já estamos vivos, mas nós seremos apenas transformados em um corpo igual ao de Jesus, um corpo conforme o de Jesus, um corpo glorioso. Vamos lá? Filipenses capítulo número 4. Lembrei-me agora também. Filipenses capítulo número 3, melhor dizendo. Capítulo 3 de Filipenses, versículo número 21. Filipenses, capítulo número 3, versículo 21, diz assim: que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Está falando sobre a glorificação. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, sujeitar a si todas as coisas. Falando sobre a glorificação, sobre a passagem da glorificação. Mais uma referência, 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo 13 ao 21, vou ler todinho, para nós termos uma noção dessa glorificação. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Passagem maravilhosa sobre a glorificação, sobre o arrebatamento. Então, este é onde ocorre o terceiro estágio da santificação, é a glorificação. E essa glorificação só ocorrerá mediante a volta do Senhor Jesus. Beleza? Então, o alvo da santificação. Qual o objetivo da santificação? O objetivo da santificação é tornar o crente perfeitamente, coerentemente com o caráter divino. É o alvo da santificação. É tornar o crente perfeitamente, completamente, coerentemente, de acordo com o caráter divino, com o caráter de Deus. O alvo da santificação é tornar o cristão, o crente, completamente, coerentemente conforme caráter divino. É o alvo da santificação. Para que isso aconteça, é preciso essa santificação. É preciso o alvo da santificação, a meta da santificação. Para que isso aconteça, é preciso o crente ou o cristão estar limpos de coração. Jesus falou isto em Mateus 5 e 8.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, o alvo da santificação é este. É tornar o crente parecido com Deus, igual a Deus. Igual a Deus em caráter. Não que seja um Deus como Deus. Moisés já disse em Êxodo 15:11 que quem é como tu? Não há. Não há como Deus. Então nós temos que Mateus 5:8 e temos João 14:23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morar. Então, Mateus 5:8 é preciso estarmos limpos de coração, para podermos vermos a Deus, ou seja, santificados. Em João 14:23, para que essa santificação e esse coração esteja limpo, é preciso guardar a palavra de Deus. Não há santidade na vida de ninguém. Então, o alvo da santificação é tornar o crente perfeitamente, coerentemente com o caráter divino. No tópico número 3, nós temos o julgamento de Deus, o Deus Santo. O julgamento do Deus Santo. Subtópico número 1, o Deus Santo. Então, vejamos como a Bíblia chama a Deus, como a Bíblia fala sobre Deus a respeito desse Deus Santo, a qual realmente julga com santidade. Então nós temos o Santo de Israel, Isaías 1:4. Nós temos nome santo, 57 de Isaías, versículo número 15. Os serafins declaram a sua santidade, Isaías 6:3. E em santidade ninguém se iguala a Deus, segundo Samuel 2:2. Então Deus, ele é o nosso, o Deus Santo, ele é o nosso parâmetro para uma vida de santidade. Deus, ele é o nosso modelo, nosso padrão para uma vida de santidade. Em Levítico capítulo 19, versículo número 2, está escrito assim, que fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Deus exigindo santidade. 1 Pedro 1:16, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, o Deus Santo. Então, portanto, à luz da santidade de Deus, somos chamados a ser santos em nossa jornada. Então, conforme os textos, podemos ver que Deus faz essa menção, dizendo que é para sermos santos em nossa jornada, em nossa apresentação para com Ele. Subtópico número 2, nós temos a santidade exigida a todos os crentes. Subtópico número 2. Então, a Igreja de Cristo, neste mundo, é o santuário dedicado a Deus. 2:21 de Efésios diz assim, o qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, por meio do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa e sem defeito diante de Deus. Efésios 5:26-27 diz assim, para santificar, purificando com a lavagem da água, pela palavra, semelhante, pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, por isso, como membros do corpo de Cristo neste mundo, comprado pelo seu precioso sangue, somos exortados e convocados a andar em santidade. Por quê? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Então, empenhemo-nos a congregarmos a Deus em verdadeira santidade. Então, empenhemo-nos em nos congregarmos a Deus em verdadeira santidade. 12:1 de Romanos. Empenhemo-nos a se apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, da razão.
do saber, do reconhecer que realmente ele merece. Merece o quê? Ser adorado, temido, honrado, tratado como santo. Então a santidade é exigida a todos os crentes. A igreja, Cristo comprou-a com seu próprio sangue. E a igreja, ele a santificou. E a igreja deve estar nessa santidade. A igreja não deve estar sem a santidade, mas ao contrário. Ela deve estar mais e mais na santidade. Porque aquele a qual ela serve é santo. Subtópico número 3, santidade e justiça diante de Deus. Santidade e justiça de Deus. Então, biblicamente, a santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam. Como vimos, essa virtude aponta para a essência de Deus, que é totalmente puro, como bem afirma João. Ele é luz e nele não há trevas alguma. 1 João 1:5. Em tudo em Deus é santo. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão, para a harmonia de sua justiça com a lei. Então, não há desarmonia entre a santidade de Deus e a justiça de Deus. Desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante para reconhecermos que ele é santo, reto, justo e verdadeiro. E que, por isso, jamais deixará o ser humano impune diante da sua rebelião contra a sua santidade e justiça. Então, santidade e justiça de Deus jamais elas não desacordam, elas não discordam, não se contrariam, mas ao contrário, elas se harmonizam, elas se ajustam, tanto a justiça como a santidade como a justiça de Deus. Dessa forma, Deus jamais deixará impune, sem punir, sem castigar diante dele aqueles que se rebelam contra ele, contra a sua santidade e justiça. Em Gênesis capítulo 6, versículo número 12 e 13, Deus anunciando o dilúvio a Noé, porque o povo não estava nem aí para Deus. Diz assim a palavra: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse-lhe Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Então Deus deixando aí certo que a justiça dele viria sobre toda a carne. Deus não estava com injustiça, estava com justiça. Ele avisou, Noé passou média de 120 anos avisando, mas o povo não quis dar ouvido. Então que Deus abençoe a todos, você e sua casa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você gostou, dá um joinha, dá um like aí. Se tiver alguma luz, alguma ilustração, alguma dica, pode comentar tranquilamente. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você puder, compartilhe para que outros, possam aprender, ter uma clareza, mesmo pouca, transmitida por mim, se for o caso, mas que seja de grande edificação. Que Deus abençoe você e sua casa, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que procure conhecer o Senhor, procure conhecer a Deus e viva em santidade diante dele. Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir.